Sabias que fazer exercício físico 30 minutos por dia reduz o risco de 13 tipos de cancro? Pois é, o exercício físico é chave na prevenção do cancro, também é chave no tratamento e na recuperação do cancro, mas hoje venho partilhar convosco os resultados de um estudo efetuado em larga escala já há alguns anos atrás, que vem confirmar de facto esse efeito protetor que o exercício físico tem na prevenção do cancro. Mas permitam-me primeiro fazer aqui algumas notas introdutórias. Eu acredito que no dia em que a medicina e as políticas de saúde pública focarem a sua ação na prevenção, muito menos pessoas irão sofrer com doença oncológica e muitas mais pessoas irão ter melhor qualidade de vida. E neste sentido, o exercício físico é realmente fundamental. E ser sedentário é um comportamento de risco. É um comportamento de risco equivalente aos hábitos tabásicos e ao consumo de álcool também em grandes quantidades. E, portanto, na nossa cultura nós precisamos de privilegiar e promover verdadeiras políticas de apoio ao exercício físico. Porque, infelizmente, a nossa cultura cá em Portugal é bastante incipiente e insuficiente no que diz respeito aos hábitos de movimento. Os dados do Eurobarómetro de 2022 mostraram, por exemplo, que mais de 70% dos portugueses não se exercita e que apenas 4% faz exercício físico de forma regular. E, portanto, atendendo ao facto que a inatividade física é um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças crónicas, inclusivamente o cancro, é de facto fundamental desenvolver políticas de prevenção ao nível da saúde pública e evoluir para uma medicina realmente proativa. Então deixem-me aqui passar ao estudo propriamente dito. Como eu disse, foi um estudo em larga escala, efetuado com 1,44 milhões de pessoas que foram seguidas, portanto um follow-up médio de 11 anos, e as pessoas com uma idade média de 59 anos, homens e mulheres, sendo que a maior fatia era as mulheres, cerca de 55%. E então eles procuraram avaliar neste estudo a associação entre o tempo de atividade física e o risco de desenvolver 26 tipos de cancro. E a conclusão a que se chegou é que o exercício físico ou a atividade física reduzia o risco de 13 tipos de cancro. Neste caso, cancro do esófago em 42%, cancro do fígado 27%, do pulmão 26%, cancro renal 23%, cancro do estômago 22%, do endométrio 21%, leucemia mieloide em 20%, mieloma múltiplo em 17%, cancro do cólon 16%, cancro da cabeça e pescoço em 15%, cancro do reto e bexiga em 13% e cancro da mama em 10%. Então, importa aqui saber também alguns mecanismos que podem contribuir para a redução do risco de cancro. Os principais mecanismos apontados pela literatura dizem respeito ao controle do peso e da composição corporal, porque nós sabemos que o músculo vai atuar como um tecido protetor, portanto, contra o desenvolvimento de doença oncológica, e neste caso a gordura é um tecido que pode favorecer o desenvolvimento de doença oncológica. A regulação da inflamação também é outro fator importante, portanto, a inflamação sistémica no corpo, quanto maior a inflamação crónica de baixo grau, maior o risco de desenvolvimento de doença crónica, maior o risco de desenvolvimento de doença oncológica. A regulação hormonal, ou seja, ter as nossas hormonas equilibradas, também é um aspecto importante para minimizar o risco de doença oncológica. E depois o fortalecimento do nosso sistema imunitário, porque nós sabemos que através do exercício físico nós conseguimos potencializar a ação de células imunitárias que vão identificar e vão atacar as células tumorais. Então, estes são alguns mecanismos que vão contribuir para a redução do risco de cancro. Então, importa fazer aqui as notas principais para levar para casa. Qual é a quantidade de tempo necessária para as pessoas reduzirem o risco de cancro? Então, segundo os dados deste estudo, estamos a falar de 150 minutos de exercício físico moderado ou 75 minutos de exercício físico vigoroso
por semana ou uma combinação equivalente de ambos. Portanto, feitas as contas, isto significa 30 minutos por dia. Ou seja, não é necessário alocar uma grande quantidade de tempo ao exercício físico para ter efeitos benéficos na redução do cancro. E esta é provavelmente a mensagem principal que eu quero transmitir com este vídeo hoje. De facto, agendar tempo ao exercício físico é algo essencial para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para minimizar o risco de doença oncológica, e 30 minutos por dia, de facto, não é uma grande quantidade de tempo que faça com que isso seja depois difícil, de facto, de concretizar. E depois, nós sabemos também de largas centenas de publicações no que diz respeito ao exercício físico e ao cancro, que a prática de exercício físico com supervisão e com estrutura vai otimizar os resultados, quer no tratamento da doença oncológica, quer na recuperação da doença oncológica. Então isto significa que investir em comportamentos que vão reduzir o risco de doença oncológica vai valer a pena, e a prevenção, quer queiramos, quer não, é sempre e vai ser sempre o melhor remédio. E a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é que, de facto, não vale a pena, ou não é, de facto, aquilo que nós queremos, esperar para um diagnóstico para começar a cuidar da nossa saúde. Então a aposta principal deve ser na prevenção, porque para remediar depois vai ficar sempre mais difícil. Então a prevenção é a chave, e por esse motivo incluir o exercício físico como um hábito na nossa rotina é algo que nós queremos privilegiar e é algo que nós queremos manter ao longo do tempo. Se conheces alguém que possa beneficiar dessas informações e que tenha interesse em saber mais sobre a ligação entre o exercício físico e o desenvolvimento de doença oncológica, quer na prevenção, quer no tratamento, quer na recuperação, então partilha este vídeo, passa esta mensagem a essa pessoa, porque provavelmente ela vai agradecer. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima.